Olá pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar um pouco dos juros compostos, né? Como é que a gente trabalha com as questões que aparecem em juros compostos, né? Primeiramente, vamos fazer uma recapitulação aí do que a gente já tinha visto aí nas últimas aulas, na parte de juros simples, né? Para entender qual é que é a diferença de quando está falando de juros simples e de quando está falando de juros compostos, ok? Bom, então relembrando aqui, a gente tem que os juros simples, o que que é? É os juros vezes é igual, desculpa, ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Então a gente tem uma relação linear aí dos juros em função do tempo, né? Então se a gente pensasse aqui num gráfico, a gente tem alguma coisa mais ou menos desse tipo, né? Ele vai crescendo linearmente, né? Bom, quando a gente está falando de juros compostos, olha esse tempo onde ele está. Ele está aqui no expoente, né? Ele está no expoente desse parênteses aqui. Ele não está multiplicando, ele está sendo elevado a t, não está multiplicando mais por t. Então, se você pensar graficamente aqui, se o juros simples cresce linearmente, os juros compostos ele cresce exponencialmente, ele cresce muito mais rápido. É por isso que a sua dívida, quando você vai fazer alguma coisa no cartão de crédito, alguma financeira, a sua dívida cresce mais rápido. Por quê? Porque eles não vão aplicar juros simples, eles sempre aplicam juros compostos, que é aqueles juros em cima de juros. Teve uns juros, aí você não pagou, aí os juros vai incidir em cima do que você devia para eles e mais do que você não pagou. E aí no mês seguinte é a mesma coisa. Então vai ficar incidindo os juros sempre em cima de um valor maior. É por isso que ele cresce sempre bem mais rápido, ok? Bom, a gente tem essa relação, então, que montante é igual ao capital vezes, tem o parênteses aqui, o capital tem que multiplicar 1 mais a taxa, então primeiro você soma 1 mais a taxa que foi te dado, e tudo isso elevado ao tempo, né? Ao tempo que você deixou aquele capital aplicado. Eu deixei de vermelho aqui taxa e tempo, por quê? Taxa e tempo, a gente tem que lembrar que tem que estar sempre numa mesma unidade de tempo, né? Se a gente está falando de taxa anual, esse tempo tem que estar em anos. Se a gente está falando de taxa mensal, se a gente está falando da taxa ao mês, né? Esse tempo tem que estar em meses. Se a taxa é ao dia, a gente tem que falar em dias, né? Lembra que a gente tem que dar sempre com essa relação certinha, casadinha das unidades de taxa e tempo, certo? Bom, vamos ver agora como é que a gente aplica isso aí, né? Como é que a gente usa isso aí para resolver um exercício aí de juros compostos. Então a primeira coisa que você tem que ver é que ele fala assim, ó, calcule o montante, ele quer que você ache o montante de um capital de 6 mil, então ele já está dizendo que é o capital, aplicar a juros compostos, o exercício precisa de falar, né? Se a gente está falando de juros compostos ou está falando de juros simples, então lembra, né, que são fórmulas diferentes, então a primeira coisa que você tem que pegar um exercício desse é separar, opa, estou falando de juros simples ou de juros compostos, né? Você tem que ter essa coisa bem clara na sua cabeça. Bom, eu estou falando de uma aplicação durante um ano e eu estou falando de uma taxa de 3,5% ao mês. Bom, vamos separar então as variáveis que ele deu. Ele está falando de um capital de 6 mil, certo? Ele está falando que o tempo de aplicação foi de um ano. E ele está falando que a taxa é igual a 3,5% ao mês, né? Vou traduzir aqui, ó, botar AM, ao mês. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que a gente acabou de falar no slide anterior. A relação das unidades aí de tempo e taxa tem que ser sempre a mesma. Aqui não está a mesma. Por quê? Porque eu estou falando de uma taxa ao mês e ele está me dando tempo em anos, né? Um ano de aplicação. Bom, o que eu tenho que fazer? É deixar tudo numa mesma, né? Aqui está mais fácil passar ano para meses, né? Porque a gente sabe que um ano tem 12 meses, certo? Agora sim, eu tenho tempo em meses e eu tenho taxa ao mês. Então agora a gente está tudo numa mesma unidade aqui, unidade de mês, certo? Então agora a gente já acertou essa primeira parte. Agora o que a gente vai ter que calcular? O montante, né? Essa é a variável que ele tá me pedindo. Então a gente tem que montante é igual a capital, 1 mais a taxa, tudo isso elevado a t. Lembrando que esse t não vai ser mais 1, né, de um ano. A gente vai colocar aqui 12, né, que a gente converteu para meses. A gente tem o capital, tem a taxa, tem o tempo, consegue achar o
o montante que ele está querendo. Aí você vai falar, poxa, Conrado, mas no enunciado ele te deu aqui, ó, use esse log aqui, ó. Ele está falando, use o log de 1,035 é igual a 0,0149 e ele te deu outro log aqui, né? Mas o que tem a ver, né? Logaritmo com exercício de juros compostos. A gente já vai ver daqui a pouco o porquê que ele te deu essas informações no enunciado, ok? Bom, então agora vamos começar a calcular isso aí. Bom, o montante, né? Vou escrever de novo aqui. 1 mais a taxa. Tudo isso elevado ao tempo. A gente quer calcular o montante de quanto? De um capital de 6 mil. 1 mais a taxa. A taxa, se você pegar 3,5% e passar para decimal, é só pegar e dividir por 100, né? Então a vírgula vai andar 2 casas para a esquerda, né? Então 3,5% em decimal fica como? Fica 0,035. Tudo isso elevado ao tempo, que agora a gente sabe que é 12, né? O tempo é de 12 meses, porque a gente já fez a conversão de um ano para meses, né? Bom, então é essa conta aqui que a gente vai ter que resolver. Então a gente tem que o montante é igual ao capital de 6 mil vezes 1 mais 0,035, fica 1,035, tudo isso elevado a 12. Bom, agora a gente tem que resolver essa conta aqui de multiplicação e a gente tem essa potência aqui. Agora que você vai entender o porquê que o exercício te deu aqueles valores de log. Porque você concorda que para resolver essa conta é uma potência 1,035 elevado a 12. Então eu tenho que multiplicar 1,035 por ele mesmo 12 vezes. Pessoal, você vai ter que fazer 1,035 vezes 1,35. Vai dar o resultado, você multiplica por 1,035. E isso aí 12 vezes. Pessoal, se você for fazer essa conta aqui na mão, né, na unha, sem calculadora, porque o concurso não vai te deixar usar calculadora, muito menos uma HP, né, para um exercício desse tipo, você vai ter que calcular isso, o tempo que você vai levar vai ter acabado sua prova e talvez você ainda esteja fazendo essa conta aí. Então a gente vai ter que vai ter que aprender algumas ferramentas do log para ajudar, para ver como é que isso aí ajuda a gente calcular coisas desse tipo aqui, ok? Então vamos ver lá? Porque é o seguinte, ele te dá o log, se a gente voltar aqui no anterior, ele te dá o log de 1,035. Bom, a gente tem essa conta aqui. Eu não sei quanto é que é, eu sei que eu vou chegar num número aí se eu fizer essa conta e tudo, mas eu não quero fazer ela, porque vai me dar muito trabalho aqui se eu fizer ela sem calculadora. Então, eu sei que 1,035 elevado à 12ª me dá um valor X. Quanto é esse valor? Eu ainda não sei, mas eu sei que esse valor aqui é 10,35 elevado a 12, né? Bom, só que eu sei o log desse valor, o log de 1,035. O que eu tenho que fazer? Aplico o logaritmo dos dois lados, né? Se eu aplico o log aqui, eu aplico o log aqui. Aí eu mantenho a igualdade. É isso que eu vou fazer. Então, o log de x, né, o logaritmo de x, é igual ao log de quê? De 1,035 elevado à 12ª. Só que aqui você tem que lembrar de uma propriedade do log, né? Pessoal, log é importantíssimo para ajudar a gente a resolver exercícios de juros compostos. A gente tem que lembrar dessa propriedade do log. Log de A elevado a B é exatamente igual a quê? B vezes o log de A. Então, o expoente, ele cai lá para frente multiplicando. Olha ele aqui, multiplicando o log de A. Essa propriedade é importante, porque é isso que a gente vai fazer. Esse 12 que está no expoente, ele vai cair lá para frente do log multiplicando. Então vai ficar o quê? Que log de x é igual. Agora o 12, que era expoente, vai cair lá para frente multiplicando. Vai ficar 12 vezes o log de 1,035. E agora a gente chegou no que eu queria, né? Por quê? Porque log de 1,035, ele te deu lá. Tá vendo agora o porquê que ele te deu? Ó? Log de 1,035 é 0,0149, né? Então é esse valor que eu vou substituir lá. Então eu tenho que log de x é igual a 12 vezes o log de 1,035, que é 0,0149.
Essa conta aqui, essa conta de multiplicação aqui, 12 vezes 0,149, isso aí dá 0,1788. Então eu tenho que log de x é igual, log de x, né? É igual a 0,1788. Aí você fala, poxa, Conrado, mas eu cheguei em outro problema, né? Cheguei em outra coisa. Não chegou no problema. Por quê? Ele está falando que log desse valor aqui dá exatamente 0,1788. Então, quem é o valor do x? Exatamente esse aqui. Então, o nosso x, aqui, desculpa, o nosso x, se log de alguma coisa dá 0,1788, então é porque essa alguma coisa é 1,509. Tá vendo por que ele te deu esses dois valores? Você ia precisar. Sem calculadora ia ficar muito difícil de você calcular. Foi por isso que ele te deu. Então, o x é igual a 1,509, né? Que foi o que ele deu aqui, 1,509. Então, esse é o nosso valor do x. Então, esse x aqui, ó, que a gente inicialmente não sabia, ele vale 1,509. Se você pegar 1,035 e multiplicar por ele 12 vezes, você vai chegar nesse valor aqui, 1,509. Então, agora eu vou substituir ele aqui. Então, eu sei que o montante é igual a 6.000 vezes essa potência. Só que essa potência aí, através do log, a gente conseguiu achar ela facilmente, que dá 1,509. E se você fizer essa multiplicação, você vai chegar a 9.054. Então, o montante de 6.000 aplicado durante um ano, com a taxa mensal de 3,5% ao mês nos juros compostos, vai te dar um montante de 9.054. Então, a gente tem a alternativa A, 9.054. O que ele podia ter te perguntado aqui? O valor dos juros, né? Quanto que de juros rendeu dessa aplicação? Bom, se o capital foi de 6.000, quanto de juros rendeu? A diferença, né? De 9.054 para 6.000. Então, ele tinha 6.000, rendeu 3.054, os 6.000 que ele tinha mais o que rendeu, 3.054, deu um montante de 9.054, ok? Ficou claro? Entenderam por que ele deu esses valores de log aqui? Não foi de graça. Bom, agora vamos ver mais uma questão aqui que caiu na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? Para ser aquele concurso de oficial da polícia, né? Foi feito pela VUNESP em 2011, né? É um exercício também de juros compostos. Vamos ver como é que a gente resolve isso. Ele fala assim, um comerciante vende um produto por 3 prestações mensais de R$100. Então, esse produto foi parcelado em 3 pagamentos de 100. Aí essa informação é importantíssima, ó. Primeira prestação paga no ato da compra. Então ele comprou, não é aquela coisa que você vai dividir no cartão de crédito e aí você passa no cartão e a primeira vem só para 30 dias. Não. Quando eu comprei o produto ali numa hora eu já dei 100. Aí eu tive que meio que financiar, né? A gente pode pensar assim, essas outras 2 parcelas. Então, essa primeira no ato, a segunda para 30 dias e a terceira para 60 dias, para daqui a 2 meses, ok? Bom, de novo, ele te deu, usando que 1,05 elevado a menos 1 dá 0,9524. E 1,05 elevado a menos 2 dá 0,9070, né? Aí você vai falar, poxa, mas por que ele deu? Pessoal, dica de concurso. Se ele te dá alguma coisa enunciado, é porque você vai ter que usar. Ele não dá de graça. Então isso já é mais ou menos um norte para você. Você fala, opa, eu tenho que ir resolvendo minha questão, mas lembrando que eu tenho que fazer aparecer esses valores que ele deu, porque senão ele não tinha dado, né? Bom, sabendo que a taxa de juros desse comerciante é de 5% ao mês, então o comerciante ele cobra 5% ao mês, né, para quando ele parcela, né, os produtos dele, o valor que o comerciante deve cobrar por esse produto, se o pagamento for à vista, bom,
Então assim, vamos entender o enunciado. Se eu parcelar, fica 3 de 100, certo? Se eu parcelar, fica 3 de 100. Então, ao todo, eu vou pagar R$300, né? 3 parcelinhas de 100, 3 vezes 100, R$300. Só que se eu pagar à vista, você concorda que eu não vou pagar os juros que o comerciante cobra? Então, se eu pagar à vista, eu tenho que tirar esses juros que ele cobra aqui de 5% ao mês. Eu vou ter que tirar isso do valor das parcelas. E aí você pode ver que todas as respostas aqui são valores menores que R$300. Óbvio, né, que tinha que ser menor, né? Se tivesse uma alternativa maior aqui, ela já era carta fora do baralho, né? Por quê? Se você paga 300 parcelado, à vista, você tira os juros que está embutido, né? Esses juros que estão embutidos na segunda e na terceira parcela de 5%, você tirando esses juros, você vai pagar um pouco menos do que R$300. É por isso que as alternativas já são menores do que R$300, ok? Agora a gente tem que ver como é que a gente faz para tirar esses juros que está embutido, né? E esses juros que é composto, né? Porque você pagou a primeira, os juros da segunda tá dentro da primeira e os juros da terceira tá dentro da segunda parcela, né? Então, vamos ver como é que a gente faz isso aqui. Bom, vamos começar separando aqui mais ou menos as informações, né? A gente tem uma primeira parcela, certo? A gente tem uma primeira parcela, essa aqui é de R$100, né? E essa aqui é no ato. Essa aqui é no ato. Aí a gente tem a segunda parcela. Essa segunda parcela, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que, se eu vou pagar lá à vista, eu tenho que tirar os juros dela. Então o que a gente vai fazer? Bom, a gente sabe o quê? Que o montante é capital 1 mais a taxa elevado ao tempo. Bom, o capital disso aqui é igual ao quê? É o valor da parcela, vezes isso aqui que está o quê? Está dando quanto é que de juros que está embutido, que é 1 mais a taxa, né? A taxa é de 5% ao mês, então é 0,05, elevado a esse tempo. Bom, vamos estudar aqui que vai ser esse tempo aqui. Então vai ficar 100 vezes 1 mais 0,05 dá 1,05. Bom, agora vamos entender aí como é que a gente vai fazer para achar esse tempo. Quando a gente está falando que a gente vai pagar uma coisa daqui a 2 meses, que a gente deixou aplicado daqui a 6 meses, a gente está colocando esse valor positivo, né, do tempo. Por quê? Porque é um valor futuro, né? É um tempo que a gente vai deixar e resgatar lá na frente. Agora, você pode entender isso aí como a gente está resgatando antes. Por que está resgatando antes? Porque você está pagando antes essa dívida. Então essa dívida é passada, né? Ela é para trás. Então é por isso que se a gente está adiantando a primeira parcela que era de 1 mês, então a gente vai pagar com tempo igual a -1. É como se a gente estivesse pagando o mês passado, né? Aquela parcela que eu ia pagar daqui a 30 dias, eu não vou pagar daqui a 30 dias. Eu estou adiantando 1 mês para trás. 1 mês para trás, menos 1 mês, né? Então essa taxa aqui é de -1. A taxa não, desculpa, esse tempo aqui é de -1. Por quê? Eu estou pagando 1 mês para trás. Por quê? Eu estou adiantando a primeira parcela que era para 30 dias. Agora você entende por que ele te deu que 1,05 elevado a -1 é 0,9524. De novo, essa conta aqui sem calculadora ia ser difícil de você calcular. 1,05 elevado a -1. Dava para calcular? Dava, né? Só que ia dar um pouquinho mais de trabalho. Ele já deu. Então, você já consegue usar esse valor aqui. Então, vai ficar aqui 100 vezes 0,95, 0,9524. 0,9524. Multiplicar por 100 esse valor é andar com a casa 2 vírgulas para direita. Então vai ficar 95,24. Agora você consegue entender o porquê. A parcela era de R$100. Só que agora que você pagou antecipado, tirou os juros que estavam embutidos nela. Esses juros que estavam embutidos de 5% ao mês, em 1 mês, você vai pagar agora só R$ 95,24, né? É isso que eu vou fazer com a terceira parcela também. Só que a terceira parcela, qual que vai ser a diferença? O tempo, né? Eu não vou adiantar 2 meses,
Porque eu ia pagar ela daqui a 60 dias, né? Como eu vou adiantar ela por 2 meses, então eu tenho que montante, capital 1 mais a taxa elevado ao tempo é igual a 100 vezes, a gente já sabe que 1 mais a taxa de 0,5% ao mês é 1,05, e esse tempo agora é o quê? É menos 2. Por que menos 2? Porque eu estou pagando 2 meses adiantado, então esse tempo tá para trás, não tá para frente, né? Então esse tempo aqui é de menos 2, porque eu estou antecipando 2 meses o pagamento dessa parcela que era de R$100. Bom, então eu tenho o quê? Que vai ficar 100 vezes. Aí, de novo, esse valor aqui, ele também te deu no enunciado, né? 1,05 elevado a menos 2 é 0,9070, né? Então, 0,9070. Multiplicar por 100 é andar 2 casas para a direita. Então, vai ficar 90,70, né? Então, de novo, essa parcela que era de R$100 caiu para 90,70. Outra coisa que você pode, que você tem que prestar atenção. Com certeza, quando você adianta essas parcelas, as últimas elas vão ficando maiores. Por que elas vão ficando maiores? Porque as últimas elas estão com mais juros embutidos lá. Quando você adianta a última, tem mais juros ali embutidos naquela. Então, é aquela coisa, quando você pega um empréstimo, aí você fala assim, eu vou pagar sempre a do mês e vou tentar pagar a última junto. Aí você fala, poxa, mas quando eu pago a última, ela, sei lá, fica menos da metade da primeira. Mas por que eu estou pagando tão mais barato? Por quê? Porque a última, ela tá com juros embutidos do período inteiro do empréstimo que você fez. Então eu tenho muitos juros ali embutidos. Quando você adianta, o banco não pode te cobrar esses juros. Por quê? Você não deixou essa última parcela esse tempo todo. Como você adiantou, você tirou a maior parte daquilo ali de juros. É por isso que a última parcela, quando você adianta, ela fica bem pequena. É isso que aconteceu aqui. Obrigatoriamente, quando você adianta a terceira parcela, tinha que dar um valor menor do que adiantar a segunda parcela. Bom, agora vamos ver quanto é que isso aí ficou, né? Porque qual que é a pergunta aqui? Ele fala assim, o comerciante deve cobrar por esse produto se o pagamento for à vista? Bom, se o pagamento for à vista, então eu vou pagar a primeira parcela de R$100, essa aí não tem como tirar juros, por quê? Porque eu paguei no ato, essa aí não tinha juros embutidos, eu paguei ela no ato, eu não financiei ela para 1 mês, 2, 3, eu paguei ela no ato, então ela continua sendo R$100. Bom, a segunda parcela, quando eu adianto ela, pago à vista, ela de R$100, ela cai para, quando ela cai de R$100, ela vai para 95,24. 95,24. E a terceira parcela, quando eu adianto ela, 2 meses, ela fica de R$ 90,70. Então, se eu quero saber quanto eu vou pagar à vista, eu tenho que somar essas 3 parcelas, né? Então, aqui vai dar 4, 7 com 2 vai dar 9, 5, 9 com 9, 18 vai 1, 1 com 1 dá 2. Então, se eu pagar à vista essas 3 parcelas, né? À vista, eu não vou pagar mais essas 3 parcelas de R$100, que ia me dar 300 aí no prazo, né? Ao final de 3 meses, eu ia ter pago por esse produto R$300. Como eu resolvi pagar à vista, né? O comerciante tira os juros que estavam embutido. E aí eu pago só R$ 285,94, né? Reais. R$ 285,94. Eu tenho a letra E. Letra E, 285,94. Então, pessoal, esses exercícios aí de adiantar o empréstimo, ou de você calcular o montante de uma aplicação durante não sei tempo, é bem comum aí para juros compostos. Essa aqui é a base dos juros compostos. Lógico, daqui a gente vai caminhando e vai ter outras coisas aí também relacionadas a juros compostos. Mas essa é a base, essa primeira parte é importantíssima aí de você estar com ela bem clara. Você viu que no primeiro exercício a gente usou a parte de logaritmo, então
conselho, né, você a rever algumas dessas propriedades de como é que opera, porque muitas vezes o que o exercício pode fazer? Ele pode te dar direto o valor do logaritmo, porque ele sabe que você não vai ter como fazer aquela conta na prova. Outras coisas uma outra coisa que eu também já vi é, por exemplo, no concurso, acho que se eu não me engano, da Caixa Econômica Federal. Ele pega, tem a prova, né, tem o caderno da prova, lá no final ele te dá uma tabela com várias taxas e em vários tempos. Então ele já calcula isso para você e te deixa aquela tabela. Fica quase do tamanho da folha. Então tem vários números lá. E aí nessa hora da conta, você, por exemplo, se tivesse aquela conta lá, 1,05 elevado a 12. Esse número você vai olhar, opa, a taxa de 5% e em 12 meses. Aí você ia cruzar lá, ia ter o valor e você ia usar. Então ele te dá uma tabela de consulta. Alguns concursos não fazem isso. Para esses que não fazem, ele vai te dar alguma coisa relacionada a logaritmo. É importante você estar com as propriedades de logaritmos aí bem afiado para resolver esses problemas, né? Tenta fazer esses dois exercícios sozinhos, né? Confere depois com o que a gente fez, tá? E tira as dúvidas, ok? Bom, pessoal, fico por aqui. Até a próxima oportunidade. Obrigado.